Deixa eu dar outra dica também para você de casa. Você já foi lá na Kia, a concessionária Auto Acre, aqui em Rio Branco? Dê uma passadinha lá, porque a Auto Acre está com uma super promoção para o Cerato, o sedã médio escolhido pela maioria da população brasileira, os consumidores, os donos, proprietários de veículos, como o melhor sedã médio do Brasil. Eleito da 4 Rodas 2011. Confira as vantagens do plano para o Cerato com 0,99% para o seu financiamento. Taxa de 0,99% na Kia. Conheça também toda a linha Kia Motors na Auto Acre. Seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles. São temas muito importantes, porque a partir deste mês, a partir do dia 1º de janeiro, o calendário eleitoral prevê algumas datas muito importantes, algumas ações vedadas, alguns cuidados que os entes públicos, aqueles que pleiteiam cargos públicos devem ter, os pré-candidatos, as instituições que realizam pesquisa ou contratam pesquisa, precisam também ter alguns cuidados. E nós convidamos aqui o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles, muito competente por sinal, para nos trazer aqui algumas informações bem pertinentes, e ele responde também à participação dos nossos internautas. Doutor Osman, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Novamente, parabéns, porque o senhor está de volta a um cargo que o senhor já conhece muito bem e tem muita competência para exercer. Meus parabéns, viu? Obrigado. Doutor Osman, a partir deste mês, os cidadãos brasileiros devem redobrar sua atenção para os prazos, restrições e obrigações previstas no calendário eleitoral 2012, principalmente a administração pública e os pretensos candidatos. Correto. Por se tratar de um ano eleitoral, a legislação consolidada no calendário eleitoral prevê algumas datas aqui muito importantes. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro, os institutos de pesquisa de opinião pública ficam obrigados a registrar essas pesquisas no TRE. Este fato aqui é um dos mais importantes nesse calendário de janeiro, na sua opinião? Eu acredito que sim, porque é uma modificação. Antigamente, a partir do mês de junho, é que era necessário, era obrigatório esse registro. Você falou no TRE, mas na verdade são nos cartórios eleitorais, porque a eleição é municipal. Perfeitamente. Aí entra a questão também, qual é a grande diferença, doutor Osman, no trâmite, digamos, jurisdicional de uma eleição geral para uma eleição municipal? Bem, eu diria que a eleição municipal é uma eleição mais difícil, mais disputada. Os candidatos se conhecem suas famílias, conhecem suas histórias. Muitas vezes um candidato mora de um lado da rua e o adversário dele mora do outro lado. Então é uma eleição mais difícil, uma eleição mais acirrada também, mais disputada. Eu creio que é isso. Outra coisa muito importante é que fica proibida essa distribuição de bens gratuitos, valores ou benefícios por parte da administração pública, já a partir de 1º de janeiro. Já a partir de 1º de janeiro. Quer dizer, o calendário eleitoral está inovando, né? A Justiça Eleitoral, então, está trazendo para o início de janeiro aquilo que nós já sabemos que todos os municípios e os estados, o país todo, começa a pensar em termos das eleições. E que bens e que vantagens esses benefícios, o que é que se enquadra nessa prerrogativa aqui, doutor Osman? Eu acredito que a legislação aí quer vedar aquele tipo de distribuição que não estava programado, que não estava previsto anteriormente. Perfeito. Porque o que estava previsto anteriormente, que já vinha sendo realizado no orçamento anterior, com projeção para o orçamento do ano da eleição, isso tudo está permitido, está assegurado. Exatamente. Então, aquela coisa ocasional visando justamente a campanha eleitoral e desequilibrar o pleito eleitoral. Doutor Osman, nós temos aqui a participação de alguns internautas pelas redes sociais. Eu sei que o senhor também é um entusiasta das redes sociais. Acho interessante. O Neudes Pereira diz o seguinte: eu gostaria de saber do diretor-geral do TRE, por que tanta demora com os processos de cassações? O cara passa o mandato todo recorrendo, assim quem está na espera, o suplente doido para assumir a vaga ali, apertando as mãos, finda perdendo a oportunidade do mandato. Isso deveria pelo menos demorar no máximo 6 meses. O que é que o senhor pensa disso, doutor Osman? Eu concordo com ele. Por que demora tanto? Sim. Você sabe que a legislação, seja ela eleitoral ou não, quando se trata, por exemplo, de crimes, as pessoas que são denunciadas criminalmente, né, e que respondem a processos criminais,
eles têm assegurados aquele princípio constitucional da presunção da inocência. Então ele pode recorrer, inclusive no mandato, né, sendo um crime eleitoral, até a última instância daquilo que for possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Um exemplo claro disso aqui, olha, o suplente do deputado Denilson Segovia, do PSC, Samuel Pascal, do DEM, deve estar assim, esperando para ser diplomado após a volta do recesso. Será que isso pode acontecer? Mas o caso que o senhor mencionou aí, que você mencionou, Alain, é diferente. Porque houve uma mini-reforma eleitoral em 2009 e a lei 12.034 trouxe uma inserção na lei eleitoral, que foi o artigo 30A. Por causa desse artigo, sofrendo uma representação sobre esse artigo aí, foi que foram cassados alguns já deputados, né? Inclusive o deputado Segovia. O deputado Segovia. Então, foi quer dizer que, então o Samuel Pascal pode mandar engomar o paletó, que ele assume após a volta do recesso? Eu não diria isso, mas eu diria o seguinte, que pelo 30A e pelo 41A, que não são crimes eleitorais e são infrações administrativas eleitorais, então não há aquela incidência do princípio da presunção da inocência, tá certo? Então ele, quando é cassado, por exemplo, ele perde o mandato por conta do 30A, que foi o caso do deputado Segovia e da deputada federal também, ou pelo 41A, ele tem que, aquela decisão tem que ser executada imediatamente. O 30A então, fala de doação extemporânea. É a administração dos recursos de campanha. Qualquer tipo de doação, o que tiver envolvido, prestação de contas. E o 41 fala da compra de voto. A compra de votos. Ele chama lá de captação ilícita de sufrágios, que, em outras palavras, é captação, é a compra de votos. Compra de votos. É a antiga corrupção eleitoral que estava no 299 do Código Eleitoral. Não é? Doutor Osman, e o caso, quem também aguarda ansiosamente um julgamento rápido do recurso da deputada federal Antônia Lúcia, do PSC, cassada pelo TRE acreano, é a suplente Solange Pascoal, do PMN. O senhor acredita que o TSE vai confirmar, na sua opinião jurídica, como douto, como conhecedor profundo da legislação eleitoral, o senhor acredita que o TSE deva confirmar a cassação de Antônia Lúcia por conta da robustez das provas carreadas nos autos? Alain, eu não saberia responder essa pergunta porque eu não acompanhei o processo, eu não trabalho na assessoria dos senhores juízes que julgaram esse processo, mas em se tratando do dispositivo, né, que está relacionado àquele tipo de delito, aquele tipo de infração, que é o 30A, então a jurisprudência do TSE diz o seguinte, que tem que ser executada essa decisão na primeira decisão, seja do juiz singular, monocrático, ou seja do tribunal, como no caso das eleições passadas, foi uma eleição geral, então o tribunal decide inicialmente. 30A, então, como o senhor se refere, reza a administração de recursos de campanha. Algum tipo de irregularidade na administração de campanha ou prestação de contas. Neste caso, eles perdem o mandato desde já. Agora, isso não significa que eles não possam se defender. Vão se defender, mas fora do mandato. Perdem o mandato, mas continuam pleiteando o mandato. Pleiteando para retornar. E podem retornar. Foi o caso de Nilson Areal. Nilson Areal conseguiu retornar um ano e pouco depois. Doutor Osman, quais são as mudanças mais importantes para estas eleições municipais de 2012 que o eleitor tem que ficar atento? O eleitor? Bom, o eleitor deve ficar atento para a questão dos cartórios, zonas eleitorais, para ver se ele não mudou de zona, essas coisas. Exatamente. Onde ele obtém essa informação, doutor Osman? No calendário mostra que no dia 9, por exemplo, dia 9 de maio, é o último prazo para o eleitor se inscrever, os novos eleitores, por exemplo, quem tem 16 anos, vai fazer 16 anos até o dia da eleição, pode já se inscrever como eleitor, e podem fazer também pedidos de transferência ou atualização do cadastro eleitoral dele mesmo, das informações dele mesmo, transferência de endereço para votar numa outra sessão. Então, esse prazo é até o dia 9 de maio. Então há um prazo muito importante. É também esse prazo para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, pedirem à Justiça Eleitoral, né, lá no cartório eleitoral onde eles têm a sua inscrição, aquela sessão especial, uma sessão eleitoral especial. Então, a Justiça Eleitoral prepara essa sessão especial desde que o interessado faça a solicitação. A Tabita Maia, aqui pelas redes sociais, doutor Osman, faz a seguinte pergunta: se no Acre haverá urnas biométricas nestas eleições municipais? Sim, nós tivemos eleições
já um pouco de eleição com urnas biométricas no ano de 2010, e a tendência é ampliar um pouco mais nestas eleições de 2012. O Manuel de Jesus faz a seguinte pergunta: doutor Osman, que ações serão adotadas pela Justiça Eleitoral? No caso, o senhor diretor TRE talvez não tenha obrigação de conhecer essas determinações, mas, enfim, é a pergunta do Manuel de Jesus. Que ações serão adotadas pela Justiça Eleitoral para evitar o uso comum da máquina pública do Estado e da Prefeitura, dos meios de comunicação e do assédio aos servidores públicos para fazer campanha? Isso é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Quem foi que fez? Manuel de Jesus. Manuel de Jesus. Bom, eu diria para o Manuel de Jesus e para todos os que estão nos assistindo o seguinte: há uma atuação muito maior, cada vez maior, nas eleições. E a eleição, nós temos a eleição como o evento, provavelmente o evento mais fiscalizado do país. Todos fiscalizam todos. Agora, ainda há muitas situações de irregularidades, e que não são documentadas, e que não são apanhadas. Mas hoje o eleitor pode passar para o juiz ou para o Ministério Público o que o calendário eleitoral, a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral chama de notícia de irregularidade. Ele pode noticiar, é a denúncia. Ele pode noticiar isso, né, para o Ministério Público, por exemplo, e tendo algum elemento que possa ajudar na configuração daquele ilícito. Nas eleições passadas foi muito questionada essa questão da denúncia anônima, doutor Osman. Pessoalmente, como jurista que o senhor é, como é que o senhor avalia a legitimidade e a contundência em juízo da denúncia anônima? Eu penso na denúncia anônima que ela é possível em determinadas situações, principalmente quando a denúncia contra determinadas autoridades ou até pessoas que você não pode declarar ou que tem medo de declarar por aí, né? Por isso, há notícia de irregularidade. Então você deve fazer isso. Só que aquilo não pode gerar uma ação imediata, né? O imediato do juiz. O juiz vai mandar apurar, vai encaminhar ao Ministério Público, que fará, com certeza, melhores averiguações para ter melhores, exatamente, para ter melhores elementos. E o cidadão, e só depois o juiz vai agir. E o cidadão que faz essa denúncia tem a sua identidade resguardada por lei? Com certeza tem. Muito bem, até porque muitas vezes na eleição você mexe com muitos interesses. Com muitos interesses. Mas eu queria falar também sobre o ponto que ele colocou, a questão da máquina pública, né? Nós tivemos já representações aqui no Estado do Ministério Público Federal contra irregularidades, denunciando irregularidades na máquina pública nas eleições, né? Secretários e até envolvendo figuras majoritárias do Estado. Então já existem ferramentas hoje legais e a Justiça Eleitoral já está bastante equipada para punir até administradores, né? Maiores administradores do Estado, inclusive, né, os secretários, ou o agente público, o administrador público como um todo, que esteja burlando a legislação eleitoral. Só que nem todos os casos são comprovados. Há muitas irregularidades? Provavelmente há. Mas se forem apanhadas e bem documentadas, com certeza eles serão apenados, como muitos já perderam seus mandatos. Prefeitos, muitos prefeitos, dizem que mais de 500 prefeitos no Brasil inteiro, nesta última década para cá, né? E até governadores de estado no Brasil. Então as coisas estão mudando. É muito interessante que os atores das eleições se conscientizem que não vale a pena. Se já valeu a pena anteriormente, né, praticar determinadas irregularidades, hoje não vale. Hoje eu acredito que não vale mais. Doutor Osman, nosso tempo está estourado. Uma última pergunta. O senhor acredita que o Supremo deva confirmar a aplicabilidade, a aplicação da lei da ficha limpa para essas eleições? Eu acredito e desejo isso. Conversei aqui com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles, que bateu um papo conosco e também com os nossos internautas sobre vários temas e datas sobre as eleições 2012. Doutor Osman, muito obrigado pela sua vinda, viu? Disponha. Satisfação imensa. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.